Então vamos lá, minha gente. Então, primeira coisa que eu quero agradecer muito aqui, vocês, a presença de vocês, né, numa quinta-feira à noite aqui, num pós-carnaval, né? Então eu escolhi meio que essa data, até de propósito, né, mesmo, passou festa, passou tudo, a gente fica aí, acredito eu, que num período até um pouco mais, de forma recolhida, né? Enfim, então eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, a gente vai, falar hoje sobre algumas coisas um pouco delicadas, né, vamos colocar assim, que, né, falar de luto não é uma coisa muito agradável, mas ele faz parte, né, então tem algumas coisas para a gente pontuar aqui hoje, e eu quero falar para vocês tanto do luto pet, né, do animal em luto, porque ele fica em luto, e eu quero falar também sobre nós em luto, né, então a gente sabe que essa questão do luto, ela não é bem vista, né, ela não é muito, ela não é muito aceitável, né, muitas vezes, então a gente vai falar bastante sobre isso. Então, uma das coisas que eu já quero deixar aqui, bastante clara para vocês, este encontro, gente, ele é laico, tá? Eu não falo aqui, ele não tem religião, não tem a questão de espiritualidade, nada disso, né? Cada um tem uma crença, cada um pode trabalhar da forma que quiser, então isso é muito importante a gente deixar claro. Então, este encontro, ele é laico, tá? Então, eu não tenho aqui nenhum viés religioso, espiritualista, nada disso, tá? Então, isso é muito importante. Então, é, o, o, o encontro que eu quero fazer hoje com vocês é o lado, né? Vai misturar a Valéria bióloga e a Valéria psicanalista aqui. Então, a gente vai misturar as duas vertentes aqui, né? Que tem o lado do gato e o lado da pessoa, tá? Então, tem gente nova aqui, então, para quem não me conhece, eu sou a Valéria, sou bióloga do Gatos no Divã, sou psicanalista, eu estou aí há quase 20 anos, né, cuidando dessa parte de comportamento felino, e aí algum tempinho já como psicanalista, né? Então, atendendo como psicanalista, por quê? Porque, gente, o comportamento felino, ele é um todo, então não é o gato sozinho, né? Então, é um conjunto de coisas. Se o tutor não está bem, né, não adianta. Então, a gente precisa ficar bem. Não estou dizendo que a nossa vida ela é isenta de questões, ela é isenta de problemas, tá? Muito pelo contrário, mas como é que a gente consegue aí transpor o nosso dia a dia, né? Porque a gente é um conjunto de coisas, né? Vejam, sabe, é um que perde o emprego, a gente vai falar disso também, que isso faz parte do luto, né? Outra pessoa que está com dívida. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Divórcio, sabe? Então, tem muita coisa rolando aí, cada um na sua casa, né? Cada um aí no seu dia a dia. Se vocês quiserem escrevendo alguma coisa no chat, eu vou pegando, vou falando também, né? Então, é, é, é isso que eu quero passar para vocês. Não adianta a gente falar só do gato, né? Porque a gente faz parte, o gato ele não está avulso. Então, isso é uma coisa muito importante da gente colocar. E por que eu resolvi fazer esse encontro de luto também? Muita gente me procura, né? No direct, lá no Instagram, enfim, para pedir ajuda, né? Como psicanalista, pedir ajuda para o gato. Mas o que pouca gente sabe, é uma coisa até um pouco pesada que eu vou falar aqui para vocês, mas assim, eu comecei a lidar com a morte na minha vida muito cedo, tá? Então, assim, não vou aqui me estender muito, mas eu sou única filha, neta e sobrinha por parte de pai. Apesar dos meus pais serem divorciados, né? Desde 1984, então, eu era bem criança, bem pequenininha. A minha mãe não teve outros filhos, meu pai também não teve outros filhos. Por parte de pai, né? Eu tive um tio só, ele não teve filhos, então eu fiquei sozinha e acabou ali tendo uma questão de família, né? Então, ficou praticamente eu para literalmente cuidar de todo mundo. E eu fui ali, eu participei de praticamente todos os óbitos da minha família, né? Então, eu tenho, assim, como eu falei, é um pouco mórbido falar isso para vocês, né? Mas por isso que essa eu não quero usar esse termo, mas eu não estou achando outro nesse momento, essa prática, né, então eu fiquei prática em funerária, eu fiquei prática em necrotério, eu fiquei prática em cartório, eu fiquei prática é chato, né, falar isso, então eu tenho, de certa forma, uma facilidade nessa compreensão do luto.
Em 2021, eu resolvi fazer uma pós-graduação em luto. Eu achei uma pós-graduação, né, falando para a gente fazer esse acolhimento da pessoa que vai viver que está vivendo ou vai viver um luto, porque tem isso também, né? A pessoa que está em luto ou ela está na iminência de. E, curiosamente, gente, só tinha eu na turma, eles não abriram a turma, porque ninguém procurou, né? Então, porque aí a gente, eu já quero entrar aqui no assunto, por quê? Porque o luto, gente, ele não é abordado no Brasil, né? Até pelas questões culturais e religiosas que a gente tem. Se você está numa roda de pessoas, de amigos, de familiares, e você fala de luto, o que as pessoas, vocês podem fazer esses testes agora no final de semana, o que as pessoas vão falar? Credo! Muda de assunto. Chega numa roda de amigos, de família, agora final de semana, e fala assim: vocês têm plano funerário? Depois vocês me contam. Porque, nossa, as pessoas elas vão assim jogar pedra em vocês, né? Então, isso já começa de uma questão cultural, popular, de educação que a gente tem aqui no Brasil. Então, nós ocidentais, nós não somos educados, vamos colocar dessa forma, para falar da morte, para falar de luto, e sendo que é uma coisa que vai fazer parte da vida. Mas a gente não é educado para isso, preparado para isso, né? Então, quando a gente começa muito assim, falar, a pessoa, nossa, mas para, nossa, credo, ai, bate na madeira, Deus me livre. Só que vai acontecer, né? Então, assim, como eu falei para vocês antes, eu praticamente, né, eu participei aí da passagem da minha família toda, né? Eu fui criada pelos meus avós, então o falecimento da minha avó, do meu avô, do meu pai, do meu tio, né, enfim, né, de parte de mãe também. Então, minha família é muito pequena e eu enterrei todo mundo, né? E da parte de animais também, gente, eu passei aí por um período, quem me acompanha um pouquinho mais de tempo, né, lembra do Jingle Bell, toda aquela saga, né, do cachorro de 200 anos, que eu falei que ele ia viver com a Rainha Elizabeth, porque ele estava velhinho e tal. Mas o que pouca gente sabe é que há alguns anos antes da partida dele, eu perdi 3 animais num período de 10 meses, 3 animais velhinhos num período de 10 meses, né? E aí, o que eu tive? Pneumonia. Né? Então, para quem gosta de um assunto chamado metafísica da saúde, né? Depois vocês joguem o metafísica da saúde, a gente vai ver aí os pulmões, por exemplo, ligados com a tristeza. E aí a gente vai voltar lá no ensino médio e a gente vai lembrar que o quê? Os autores do romantismo lá atrás na Europa, eles morriam do quê? Tuberculose. Eles, claro que tinha a questão também de transmissão, né, das tavernas, aqueles lugares extremamente úmidos, mas essa questão do amor, da paixão, aquela coisa da tristeza, depressão, e aí você tem essa questão da tristeza profunda, que foi o que eu tive lá em 2017, 2018, né? Então, entre 2016 e 2017, como eu disse, em 10 meses eu perdi, né, todos os meus animais, e na sequência eu perdi o Jingle, né, o meu pai, e na sequência foi embora o Jingle Bell, né? Então, assim, como eu falei, gente, a morte, muitas vezes, ela chega em momentos diferentes da vida da gente, né? Então, hoje eu com 45 anos, como eu falei, eu estou felizmente ou infelizmente muito prática, né? E isso não faz da gente, quem entrou, Estefânia, meu amor, boa noite auditório para você. Então, não que a gente acostuma, né? Mas fica um pouco mais fácil você lidar. É claro que cada processo é diferente do outro, pessoas, animais, cada uma aí com a sua importância, tá? Então, isso é muito importante da gente ressaltar, né? Então, felizmente ou infelizmente, a minha prática, né, com isso, ela já tem algum tempo, ela já tem alguns anos, né? E tem situações, gente, até um pouco inusitadas, assim, né? Eu me lembro que em 2016, meu pai fez uma intervenção ali cirúrgica, ele foi colocar um catéter, né, para fazer o tratamento do câncer, né? Eles fazem aqueles catéteres próximo da jugular e tal, e ocorreu ali uma situação de um médico vascular que ele precisou fazer o amputamento não, amputação do pé de uma pessoa, e você precisa fazer o sepultamento da peça, né? E a pessoa estava muito desesperada, porque ela não sabia o que ela fazia de trâmites. É uma pessoa que estava ali, tá, gente? Eu não conhecia. Uma pessoa que estava ali
que passou por aquela situação, né? O pai teve um dos pés amputados por conta de diabetes, né? De feridas de diabetes, ferida profunda. E eu fiz todo o processo para ela de sepultamento da peça. Naquela manhã, meu pai não podia sair do hospital, eu falei, eu vou ajudar ela aqui, porque eu sou prática, vamos no necrotério, o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui, nós vamos ali, precisa ver uma urna, precisa ver não sei o quê, porque não precisa. Então, acaba sendo orgânico, né? Acaba sendo um pouco orgânico, né? Enfim. Então, o que mais eu quero falar aqui para vocês? O seguinte, que aí, vindo para o nosso lado aqui de pessoas, o que começou a ficar muito... começou a acontecer demais, né? Então, de 2020 para cá, por conta de pandemia, a gente teve muito óbito, né? E aí, esses óbitos, eles incluíam o quê? Falece uma pessoa da família, e aí o tutor, né, a pessoa ela precisa absorver os animais daquela pessoa que faleceu, né? Então você já tem que lidar com o luto do familiar, que muitas vezes aquilo foi de repente, a pessoa estava super saudável, houve a pandemia, a pessoa faleceu, e aí a gente precisa o quê? Né? A pessoa precisou absorver aqueles animais, né, da pessoa que faleceu, né? Então isso é muito complicado, porque você não está planejando uma adoção. De repente você tem que adotar, né? E aí algumas... Ariel, oi meu amor, oi... aí ó, perdeu uma clientinha especial. Isso é uma coisa, gente, que apesar, né, o Ariel ele é um comportamentalista, biólogo maravilhoso, trabalha com silvestres também, né, pets não convencionais. E aproveitando falar, nós também sentimos a perda, né, dos animais que a gente cuida, dos animais que a gente conhece. Então, não é porque a Val, né, viveu ali nesse mundo todo dos óbitos, como eu falei para vocês, que a gente não sente. Então, eu sou uma pessoa que vocês sabem que eu choro em live, né, e eu não vou perder esse tipo de coisa, eu não vou perder, né, você tem que ser dura. Não, você tem que ser você. E a gente vai falar disso hoje bastante também, tá? Então, como eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui, eu fiz uma cola. Então, a questão de pandemia, né, gente? Então, o luto do animal que perdeu uma companhia, o luto da pessoa que pegou, que pegou o gato, né, do familiar, e o luto pelo familiar. Então, assim, foi um caos. Né? Foi um caos. E aí veio essa necessidade, então, da psicanálise, né, para a gente poder acolher essas pessoas, porque eu vejo hoje, infelizmente, muitos profissionais excluindo o tutor, né? Então, claro que tem momentos que a gente não vai conseguir resolver o problema do tutor, mas a gente vai fazer esse acolhimento no que a gente consegue. Tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Eu dividi em 2 blocões, 3, na verdade, para a gente conversar aqui hoje. Então, vamos falar um pouquinho do luto do ser humano, né? O nosso luto com relação à perda de um animal. Depois eu vou falar sobre o luto do animal com relação à perda de um animal ou a perda de um tutor. E aí a gente abre para pergunta, para a gente conversar, botar para fora, tudo isso. Deixa eu voltar aqui no chat, que eu vi que vocês estão escrevendo. Deixa eu voltar aqui. Isso. Oh, meu Deus do céu, não é fácil, né? Vamos voltar aqui. Então, tá o chat aqui aberto. Então, gente, primeira coisa, né? O luto do ser humano. Então, vamos fazer a primeira situação. Então, a pessoa que perde o animal de estimação, tá? Então, como a gente já falou, o luto ele já não é muito bem visto aqui por nós ocidentais. Quando a gente fala do luto pet, é pior ainda, porque é, entre aspas, só um passarinho, é só um cachorro, é só um gato. Então, ainda existe essa questão, né? Ai, mas você tem outros, né? Então, por exemplo, tem pessoas aqui que eu sei que tem mais de 1, 2, 3 gatos. Aí eu viro para uma Cris e falo assim, ai, Cris, morreu um, você tem outros. Vai morrer. Porque é isso que a gente ouve, né? E tantas outras frases que eu vou repetir aqui, tá? Exatamente, aí já ouvi isso, que é isso que a gente escuta. Ah, então, mas é só ele, você tem todos esses outros aqui. Porque tem uma coisa, gente, também, que é a seguinte, que nós não nos damos conta, é que nós vivemos o luto todo o tempo. Não só daquele animal que a gente perdeu.
O luto, gente, é geral. Quando a gente fala luto, a gente imagina morte. Mas pode ser também a perda de um emprego, pode ser deixar um imóvel, pode ser você mudar de cidade, pode ser né, o filho que deixou a casa, está vivo, maravilhoso, com saúde, mas é um luto porque ele deixou a casa. Um objeto que você gosta muito, isso é um luto. É que a gente não se dá conta, né? Então, eu tive uma situação pessoal aí um pouco delicada com o meu imóvel em São Paulo, que eu tive que fechar, sair, toda uma situação ali. Por que que eu não consegui vender aquele apartamento, gente? Porque eu estou de luto pelo apartamento. Eu estou de luto pelo apartamento. É uma coisa, não tem, né, não tem vida, não tem um coração que bate. Mas eu estou de luto, Brasil. Eu chorei demais, ainda choro. Isso é luto. Né? Então, como eu falei, pode ser por emprego, um namoro, um divórcio. Né? Namorou a pessoa lá, que seja, se apegou, não sei, 6 meses, 3 meses, 10 anos. Luto. Se divorciou, luto, porque ninguém casa para separar. Então, o luto, gente, ele está presente em maior ou menor grau na vida da gente. Em maior ou menor intensidade. A gente vive o luto sempre. Né? Ah, eu vou ter que jogar essa blusa fora. Não dá nem para doar. Luto. Val, que horror, é uma blusinha. Mas é um luto, né? Então, só para a gente pontuar isso, né? O luto, ele está presente todo o tempo, né? Então, essa intensidade do luto, ela é muito particular por razões diversas, né? Ligação com que você tem com aquele objeto, com aquela pessoa, né? E a educação que a gente teve, a cultura que a gente teve, a religião. Então, não tem como eu mensurar o luto aqui, ó. Gatíssimos cat sitter, vamos supor que está em luto lá com a Tati, que está cá. Mas espera aí, você sente, mas não, o luto é uma coisa de particular. Não existe mais, não existe menos. Não existe sofrer mais, não existe sofrer menos. Existe o sofrer. E ponto final, né? Então, voltando aqui, fiz esse parêntesesão aqui. Então, o luto pet, ele é muito subestimado ainda. E a gente, às vezes, acaba vivendo o luto, isso é muito importante falar, antes de acontecer, vamos colocar assim, o óbito. Que é, por exemplo, um animal que a gente já percebe que ele já está mais velhinho, ou que a gente percebe uma doença grave, que a gente já percebe que não existe mais o que fazer. Né? Então, a gente vai o quê? A gente não quer. A gente começa a tentar se preparar, mas a gente não consegue. E eu estou dizendo isso porque, se vocês procurarem no Google, isso é muito material muito fácil vocês acharem, as fases do luto. Antigamente, a gente falava do luto, né? A gente falava das fases do luto, que é o choque, né? Que é a negação de você saber, a raiva, a negociação, a depressão, a aceitação, num linear. E hoje a gente já sabe que isso não acontece assim, porque muitas vezes a gente já está em choque antes de acontecer o luto propriamente dito. Ou a gente começa uma negociação com aquela situação, que seria muitas vezes quando a gente começa a fazer uma ligação com o nosso divino. Ai, meu Deus, eu vou rezar aqui para todos os santos, para fulano melhorar. Eu estou não tem mais. Lá no fundo a gente sabe que não dá mais, mas eu vou negociar. Né? Porque a gente fala, quanto tempo dura o luto, Val? 1 ano, 6 meses. Eu estou há 2 anos de luto, eu vou bater 2 anos de luto já. Né? Então, o que eu quero deixar aqui claro, a primeira coisa que eu quero deixar aqui para vocês, como superar o luto? Não superar, viver. Quando você vive exatamente todas as fases do luto, você automaticamente supera aquela situação, ou muitas vezes, se aquilo tem menos de 2 anos, você aprende a conviver com ela, mas a gente vai saber como, de uma forma saudável.
Porque é muito fácil, né? Nossa, nossa, Ariel, já faz 6 meses, você não esqueceu ainda? Nossa, mas já faz tempo, né? Você tá chorando ainda? Pega outro. Não adianta. Enquanto a gente não passar por aquelas fases e não passar pelas fases numa ordem, não vai adiantar. Não vai adiantar. A gente precisa viver aquelas fases, mas a sociedade não deixa. Começa a chorar no meio da sala para ver se seu parente, marido, esposa, companheiro, mãe, pai, irmão, filho, vai comer. Ai, mas tá chorando de novo? A pessoa não deixa você viver. E você precisa viver aquilo ali. Né? Então, e isso, de novo, se agrava quando a gente fala de um pet. E existe uma situação de luto que eu falo que eu acho que é uma das piores coisas, né? A morte é uma coisa, mas assim, quando, por exemplo, existe acidente, por isso que eu falo que a gente não pode julgar, mas assim, um acidente no sentido de o animal fugir. É um luto. Nunca mais você achou. E quanto tempo você vai ficar, né? Será que eu procuro? Será que eu não procuro? Será que dá para achar? Será que não dá mais? É um luto, eu acho que é um dos piores, né? Porque você não sabe o que aconteceu. Né? Então, assim, eu já passei uma situação parecida, né? Eu achei o meu gato, mas ele ficou 17 horas desaparecido por uma distração de uma pessoa que trabalhava na minha casa. Eu morava num sobrado, né, de condomínio, e a pessoa deixou a porta, o acesso da área de serviço aberto e não percebeu. O meu gato foi parar na máquina de lavar do vizinho. Só que 17 horas, né? E aí você tem um gato persa, que não é um animal inocente, assim, vamos colocar, né? Num, né? Enfim, não sai e tal. Preto. Olha, gente, eu tô para falar para vocês que eu acho que assim foi uma das piores sensações que eu já senti na minha vida. Tá? A Laís aqui, ó. O luto está também muito ligado à culpa. Exatamente, vamos falar disso. Quando perdemos nossa cachorrinha, nossa, eu e meus pais, a minha mãe demorou muito para aceitar pelo sentimento de culpa. E aí, gente, isso piora, sabe quando, Laís e todo mundo? Quando lá na frente você, sei lá, aprende outra técnica, você fica sabendo que existe outro tratamento, né? Ou quando o animal é jovem, ou, por isso que eu falo que esse encontro ele é zero julgamento, quando você precisou por um motivo XYZ, e eu não vou aqui julgar ninguém, quando você precisou eutanasiar o animal, levar para eutanásia pelo motivo X, que eu não digo, ai, não façam, eu não estou na sua pele, eu não estou na pele daquele animal para saber. Né? E isso é uma coisa que a gente não tem como discutir, gente, porque não tem um certo e um errado. Cada um vai trazer aqui uma ideia, né, uma percepção, até de novo, como eu coloquei no começo, por questões até religiosas. Cada um vai ter um entendimento, uma compreensão. Então, gente, essa culpa, porque aí vem o quê? Né? Nas fases do luto, vem a raiva, né? Vem a raiva. Ah lá, eutanásia, 16 anos. Eu já tive que fazer eutanásia também, Laís. Eu fiquei quase um ano com a seguinte frase na minha cabeça: eu paguei para matar a minha cachorra. Eu paguei, é assim, eu assassinei, eu tinha isso, né? E a própria veterinária no dia falou para mim: você vai ficar com sentimento de culpa muitos meses e você vai viver com ele. Só que do jeito que está aqui, ela vai definhar de uma forma que ela mesma falou para mim, né? Por isso que eu falo que não dá para a gente julgar, né? Olha, se eu fosse você, eu não deixaria ela chegar nesse estado. E aquilo me causou, né? Então, é muito delicado, gente. Então, veja que o luto, muitas vezes, como eu falei aqui, ele não começa com óbito, ele começa antes.
Eu tenho uma cat sitter muito querida, já muito antiga em São Paulo, que chama Fernanda, né? Não é muito de internet, assim, ela é bem discreta. E ela perdeu a mãe e, na sequência, eu perdi meu pai. E ela colocou uma coisa tão interessante sobre luto que eu passei a usar nos meus atendimentos, né? Porque o sentimento de luto, eu não sei se alguém aqui está em luto nesse momento, o sentimento de luto, ele é uma onda do mar, ele vem e vai. Porque você não vai sentir aquilo e acabou. Você vai sentir aquilo, tem dia que você vai sentir um pouco mais, tem dia que você vai sentir um pouco menos, tem dia que você vai se culpar. Por isso que as fases do luto, elas não são certinhas. Agora você vai entrar em choque, tá? Agora você vai ficar com raiva. Depois de 2 meses, não existe isso. Era assim que a psicologia antes colocava, né? Ah, você tem que superar todas as fases. Não, você não tem que superar as fases. Você tem que viver. E a primeira coisa que você tem que fazer é chorar. Mas você vai chorar de entupir o nariz. Tem que chorar, gente. Tem que, o povo não chora, aí não chora. Não, eu não vou chorar. Mas chora, meu Deus do céu. Né? Então, assim, né? Olha lá, eu estou e me chora, tá? Você tem que chorar. Se você quiser chorar agora, pode começar. Porque tem que chorar, você tem que botar essa para fora. Tem que sair isso aí. Ai, Val, mas já chorei tanto, mas não chorou o suficiente. Se você quer chorar, é porque você não chorou o suficiente. Né? Então, eu tô nervosa aqui, porque o povo não deixa a gente chorar, né? Então estima-se que essa fase, né, a gente não tem um tempo certo, mas aproximadamente 2 anos. Porque ele tem que ser vivido. Né? Deixa eu voltar aqui que vocês estão escrevendo, estou achando ótimo. Lívia, oi, bonitona, tá boa? Ah lá, ó. Fico pensando, olha aí, que levei ela para morrer. Ela foi fazer uma cirurgia eletiva. Nossa, ficou internada, depois de 2 dias morreu. Não era esperar. Olha, isso é punk, hein, gente? Ficou internada, depois de 2 dias morreu. Não era esperado, não tinha uma doença grave, era jovem, não faz sentido ela ter partido. Né? E muito medo de ter sofrido nessa internação, gente. Né? Então, né? Porque você imaginar, eu vou ali chegar para buscar, não, ela está internada, não, ela faleceu, o quê? Não, peraí, a cirurgia eletiva, não tinha nada, morreu. Né? A Cris colocou aqui também, olha lá, vai e volta, de repente a gente volta lá, né, Cris, naquele dia. Eu também fico voltando lá, né? Você fica, né? Aquilo aí, se a gente começa a engolir, começa a voz embargar, sabe? É meio, né? E Lívia contando isso também. Então, assim, e a gente precisa o quê? Se respeitar. Porque naturalmente vai vir essa compreensão que é da fase aqui, ó, de aceitação, né? Vai dar aquela tristeza profunda, você fala, nossa, é um negócio que eu não estou aguentando, né? Então, é uma mistura de depressão com raiva, culpa, que a gente falou bastante da culpa, né? Mas essa aceitação vem. Mas não é porque a aceitação vem que a gente superou o luto, né? Que nem meu caso aqui, compartilhando o Jingle Bell. Tá, o Jingle Bell foi, ele tinha 200 anos, eu aceitei. Mas eu volto de vez em quando aonde? No choque de novo. Eu volto de vez em quando na raiva de novo. Aí eu volto no que a Laís falou, o que eu poderia ter feito? Mas nada, porque o cachorro tinha 300 anos. Aí eu venho com a minha própria negociação interna. Nossa, Cris, aqui, ó, perdi um dos meus gatos em janeiro. Nossa, vamos abrir. Aí, ó, quando soube que a Iolana morreu, voltando para casa, quase eu não chego em casa de segurar o choro. Então, assim, é uma coisa, gente, porque eu falo, a gente que trabalha, né, a gente, claro, a gente não tem sangue de barata, a gente, claro que vai se envolver, né? Como eu estava aí perguntando para a Laís, da gatinha, como é que foi, que fez cirurgia na boca, tá comendo? Aí chega uma nova, não tá bem. Eu não vou dormir.
né? A gente trabalha com isso. Então, o que eu quero colocar para vocês, né? Começando aí a finalizar esse bloco do luto de pessoa, né? Primeira coisa é viver. Val, você acha interessante, por exemplo, imagina num animal único que se foi, só tinha aquele animal, né? Você acha interessante, por exemplo, doar as coisas? Para mim funcionou mais eu não ver os utensílios, tá? Para mim. Mas eu não posso falar para você, olha, doa tudo amanhã, tá? Para mim funcionou melhor. Então eu mudei, né? Então vocês estão vendo aqui uma cortina, eu não sei se dá para ver, e aqui atrás tem uma poltrona que eu desmontei um sofá, né? Então ele ficava deitado aqui tinha uma caminha, né, de cachorro aqui. Então eu mudei. Para mim funcionou, tá? Então né, para mim funcionou. É uma coisa que veja o que você vai sentir. Porque às vezes não adianta você fazer isso nos primeiros dias, você precisa digerir um pouco. O que você vai sentir melhor? Ah, não, eu ainda preciso um pouquinho ali daquela caminha, do da vasilha. O que vai funcionar para você? Pensa primeiro, tá? Olha aí, até os veterinários e clínicas, sim, tinham que ter mais suporte para isso, um lugar para dar notícia. Permitir que os seus donos tenham um primeiro momento de choque, exatamente. Né? Que se chora num lugar reservado, exatamente, Laís. Infelizmente, poucas clínicas, eu acho que quase nenhuma, né, tem esse tipo de acolhimento, né? E infelizmente tem clínicas assim, é muito banal, né? Ah, então, eu vim aqui ver, vocês me ligaram, ele morreu. Oi? Ele morreu. Mas como morreu? Né? Eu tive uma situação, gente, até falando dessa questão aqui, Laís, muito assim, chocante, porque assim, enfim, vou resumir aqui, eu tinha uma cachorrinha, né? Eu tinha salsichinha, sabe aqueles cachorrinhos compridinhos? Tinha aquela lá. E aí, ela estava bastante doente, ela ficou minha amiga, né? Uma amiga veterinária, falou, Val, eu vou, eh, eu vou deixar ela internada aqui, mas olha, a situação dela é muito grave e tal. E ela acabou ficando boa, né? Ela acabou ficando bem. E aí minha amiga falou: "Olha, você pode buscar ela na quinta". E eu estava numa viagem de trabalho, eu falei: "Olha, eu vou buscá-la no sábado. Eu vou chegar na quinta-feira, mas eu vou estar muito cansada. Eu não vou conseguir dar atenção para ela, que eu tenho que trabalhar na sexta-feira. Mas no sábado eu busco, porque eu faço feira, porque ela só comia batatinha, franguinho, ela já não comia mais ração. E aí eu já faço a feira, volto da feira e já busco a criatura". Combinado, Val. Gente, vocês imaginam o seguinte: eu estou indo buscar, a clínica me liga, Val, onde você está? Falei, eu estou buscando as frutas, né, as coisas. Ah, entendi. Dá uma passada aqui, assim que você puder. A cachorra foi em óbito naquele momento, gente. Eu estava indo buscar um animal que estava de alta. Aí eu lembrei aqui da Lívia falando dos 2 dias de internação. Aí eu cheguei lá, estava todo mundo em choque, né, porque assim, eu era amiga, né, de muitos anos, todo mundo trabalhava ali, professora do técnico, das meninas que eram enfermeiras e tal. E o pessoal olhava para mim, né, eu ali, falei: eu vim buscar e tal", aí falou: "A gente tem que falar uma coisa para você, faz meia hora ela foi a óbito". Aí eu assim: "Ela quem?". "Sua cachorrinha". Mas ela tá de alta, como é que ela tá em óbito, só daí então, ela teve uma descompensação aqui, e ela teve uma parada. Gente, eles me falaram umas 4 vezes, eu não processei aquilo, eu não processava aquilo. Né? E aí vai no que eu falei dos utensílios. Aí foi aquele choque, aquela coisa toda, aquela coisa horrível. Quando eu cheguei em casa, o que eu tinha muito? Eu tinha frango congelado no meu congelador, porque ela só comia frango com batata, era tudo, né? Parecia fitness, né? Frango com batata. E ela só comia aquilo. Eu abria o meu congelador, o que tinha lá? Frango com batata. Eu não consegui me desfazer daquele frango com batata. Ele ficou lá um pouquinho ainda. Aí eu acabei, né, dando pro Jingle Bell, que ficou, né, enfim, tinha meu gato ainda, eles acabaram comendo, mas eu não consegui me desfazer daquele frango, né. Então, vamos até voltar aqui, ó.
Verdade, Cris, chora na clínica um pouco, ali na frente de todo mundo, vai para o caixa pagar as despesas, né? Abafa. É frio isso, né? É verdade. Eu também acho meio, né? Enfim, né? Não tem ali um. Olha, foi tanto. Aí a pessoa vem com envelopinho, né? Às vezes ela vem com a impressão ali, né? E te dá, olha, foi 3.200 aqui, você quer fazer como? No débito e no crédito, a gente pode parcelar em 5. É meio, né? Enfim. E aí, olha aí, levamos ele junto para fazer necrópsia. Nossa, Ariel, olha que. Nossa. E muitas vezes a gente que é profissional, a gente vai dar aquele suporte, né? Então, não que a gente é frio, mas aquela coisa assim, eu vou me segurar um pouco para poder segurar a situação e depois eu desabo, né? Porque tem isso também. Olha aí a Lívia. A impressão que eu tive é a médica veterinária, né? Evoluída em termos de tratamentos e cuidados, principalmente paliativos, né, gente? É mais delicado, né? Poucos profissionais têm conhecimento e tecnologia necessária, né? É muito aceito não ter um diagnóstico da morte, né? Morre sem fazer exame para descobrir, investigar o suficiente. Não tem um atestado, verdade, né, Lívia? Se fosse um humano, não ia ser aceito. Ah, morreu porque morreu. Pior que é verdade, né? Mas eu acho, gente, que da forma como as coisas estão se desenrolando na medicina, nas legislações, né? Então, pouco tempo, a gente está vendo aí tantas modificações, quem sabe, né? Daqui uns anos a gente já vai ver alguma coisa diferente, né? Olha aí, eu não tive coragem, né, de levar para necrópsia, me arrependo, né? Porque vai saber se foi um erro, né? Então é complexo, né? Porque hoje também, gente, eu não sei como é que está essa questão, mas, por exemplo, a gente não, necrópsia, se eu não me engano, em São Paulo, forense, só a USP faz, se eu não me engano. Você tem os locais bastante específicos aí para poder fazer, né? E eu cheguei, isso já faz muitos anos, eu cheguei a auxiliar um veterinário, Cris, aí em Santo André, para fazer algumas necrópsias, porque ninguém tinha coragem. Então, eu já cheguei a auxiliar ele, né, em algumas necrópsias, ajudar, né, enfim, porque é algo, né, muito delicado de fazer e precisa haver também um respeito muito grande por aquele corpo que está ali, né? Então, eu já cheguei a fazer, né, bastante. Então, assim, gente, como eu falei, isso é muito presente na minha vida. Então, quem trocava as peças no formol, lá no técnico em veterinária, e às vezes também para o pessoal de estética e análises clínicas, dos vidros de formol, era eu. Então, eu tenho muito essa coisa, né? Então, por isso que eu falo da pós em luto, né? Para mim, isso é muito. Não é fácil, mas é mais orgânico, né? Claro que a gente sente as coisas, né? Enfim, deixa eu até contar aqui, antes da gente começar aqui, falar da parte de luto, do luto do animal, né? Mais uma coisa também que a gente pode fazer por nós. Eu falo sempre dos florais, né? E as pessoas, elas sempre falam do Rescue Remedy. Então, floral emergencial, Rescue Remedy, SOS, é o mesmo floral, só vai mudar aí o fabricante, enfim, a marca, mas só muda o nome, as essências ali são as mesmas. O que a gente não pode fazer? Tomar esse Rescue Remedy para o resto da vida. Que a pessoa fala assim, eu estou tomando Rescue faz 1 ano. Gente, não é assim, floral não é assim. Não é que vai fazer mal, tá? Mas o Rescue Remedy, eu vou também falar mais dele ainda hoje, como é que a gente usa no antes, no durante e no depois, tá? Isso é muito importante, tá? Então, coisas que a gente pode fazer, como eu falei, viver essas fases, a gente vai falar mais delas ainda também, eu quero abrir para vocês, e também agora a gente vai entrar nessa parte do luto do animal, que é importante também. A Tati aqui, ó. Eu pedi o laudo, mas não me deram e apagaram os históricos do veterinário. Eu achei estranho. E é o que a gente falou, né, Tati? Que a Lívia também colocou. Infelizmente, a gente não tem uma legislação hoje, né? Então, isso é muito complicado, né? Isso é muito difícil, né? E olha aí, ó, tem muita coisa, né, para melhorar veterinário, verdade, prontuário. Tem muita coisa, né, gente, que a gente está engatinhando ainda aqui no Brasil. Mas tem lugares muito piores, viu, gente? Então, assim, às vezes eu atendo alguns tutores que estão nos Estados Unidos e é bem sofrível, tá? Então, eu prefiro atender a gente aqui, que a gente tem um pouco mais de recurso e bom senso, né? Então, a gente tem ali outras
outras condutas também. Muito pior, Lívia, muito pior, porque assim, nos Estados Unidos, gente, o que acontece? O veterinário e o médico humano, eles cursam pelo menos os primeiros anos juntos, depois eles vão se dividir. Então, você vai para a medicina humana e para a medicina veterinária. Só que quem faz o primeiro atendimento nos Estados Unidos é o técnico em veterinária. Então, ele só vai passar para a mão do veterinário se for uma coisa muito, 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 muito grave. Então, é o técnico que vai ali fazer as coisas, não é o veterinário. Então, o veterinário ele é chamado em último caso. E aí a gente tem uma questão cultural, tá, gente? Não é que eu sou contra ou a favor, mas assim, é diferente de nós. É muita medicação. Tudo é medicação, tudo é remédio, né? E muitas vezes a gente consegue mudar isso, né? Com uma conduta de comportamento, enfim, de outras formas, mas ali é muito medicamento. Então, por exemplo, nós encontramos, isso foi na Nova Zelândia, eu encontrei uma gatinha que a gente tinha ali, assim, plena certeza, e depois foi confirmado com o exame, que ela tinha sido, a castração não foi legal, ficou pedacinhos ali, e ela continuou entrando no cio. O que eles preferiram fazer? Medicar. Com injeção anti-cio. Então, gente, aqui no Brasil a gente está, ó, bem, apesar de tudo, né, bem bacaninha, tá? Aqui tá bem bacaninha. Ah lá, Laís, a internação do Raico, a comunicação era péssima. Dificuldade de obter informações, entrou em estado crítico, né? Falaram, ó, se tudo receber ligação até amanhã de manhã, tá tudo bem. Gente, fica como a pessoa? Eu me interno lá. Eu vou ficar aqui. Eu fico aqui. Tá? Eu fico aqui. É difícil, gente. Então, tem muita coisa, né? Hoje a gente já fala um pouquinho até em cuidados paliativos, né? Então, aquela coisa que você sabe que vai ter a iminência a qualquer momento, ou está se aproximando um óbito. Então, mesmo na parte humana, os cuidados paliativos, está um pouquinho melhor, né? No humano, mas ainda tem essa falta, né? Na veterinária que está chegando, né? Essa coisa aí toda, ela está vindo, né? Então, é aos poucos, né, que as coisas vão acontecendo aqui, né? Então, finalizando essa parte humana para a gente entrar na parte pet, tá? Então, viver o luto, né? Não, eu vou superar, não dá para superar, é na hora que, né? E a questão de floral é uma coisa que pode ajudar, e claro, né, gente, um acompanhamento psicológico, porque às vezes a gente precisa, é muita coisa para a gente gerenciar e a gente precisa. Tá? A gente precisa. Então, isso é importante, né? Então, aí aqui, no caso do animal, então vamos fazer a segunda parte nossa aqui. No caso do animal, então o que eu anotei aqui? Primeira coisa, né? Quantos animais você tem, né? Qual é a ligação? Vamos mapear a ligação que esse animal que entrou em óbito ou fugiu, aconteceu um acidente X, né? Qual é a ligação que ele tinha com esses que ficaram? Porque às vezes, gente, eu não vou mentir para vocês, eu tinha lá 2 persas que brigavam muito. Quando a fêmea faleceu em decorrência de rim policístico, o macho deu graças a Deus, vocês me desculpem, não existiu óbito ali. Ele deu graça, tá, morreu, tá bom, próximo. Tá? E as pessoas me perguntavam, né? Ai, como é que o seu gato ficou? Ele tá ótimo, deu graças a Deus que ela morreu. Mas era verdade, tá? Então, eu quero que vocês mapeiem essa ligação. Olha, nossa, ele era ligado com essa fêmea, nossa, eles ficavam juntos aqui, essa fêmea e esse macho, nossa, e tal. Então, mapeiem essa relação, isso é importante, tá? Então, por quê? Porque quando acontecer, né, acontecer alguma coisa ali, você já vai ficar o quê? De sobreaviso com relação a esse, né, que é, é, que estava mais ligado, porque a gente tem que começar a olhar a parte fisiológica, né? O comer, o beber, o descansar, o interagir,
Tudo isso a gente vai precisar olhar. E qual é o erro das pessoas? Olhar por uma semana. Não, gente, você vai olhar isso naquele gato por pelo menos uns 6 meses. Aquele gato, naquele cachorro, não importa, porque aqui é para todo mundo, né? Por pelo menos uns 6 meses. Tá? Então, alterações na rotina. Por isso que eu falo para todos os meus tutores aí, para sempre manter um diário, um caderninho, uma pastinha com coisas. Olha, esse gato ele gosta de sachê, ele gosta de churu, ele dorme na sacada, esse aqui ele gosta de ficar em cima da cama, porque qualquer alteração, você sabe o que está acontecendo. Então, primeira coisa, então, mapear essas relações, tá? E segundo, observar nesse pós. Porque, gente, vamos lá, para nós, a gente sabe o que está acontecendo. Né? Fulano ficou doente, fulano internou, fulano teve né, uma queda ali e aconteceu. E o bicho que está em casa? Simplesmente tinha um animal ali que sumiu, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, pô, não tá mais. Onde é que foi? Onde é que ele foi? Né? Em 2016, essa mesma cachorrinha que eu comentei que foi a óbito quando eu estava indo buscá-la, né? Ela fez uma cirurgia grande, ela fez uma ablação de conduto auditivo. Então, ela foi removido o conduto auditivo dela e tal. Foi uma cirurgia grande. Para vocês terem uma ideia, porque a gente sabia que existia um tumor, só que a gente não sabia se o tumor estava vindo de dentro para fora ou de fora para dentro, tá? E era na cabeça. Imagina, uma cirurgia na cabeça, né? Detalhe, gente, a cirurgia dela foi feita no dia 23 de dezembro. Pensa. Então, tem uma técnica que eu não vou lembrar, quem lembrar coloca no chat. Não transleitura, que você vai tirando a célula do câncer e uma pessoa ela vai tendo ali acesso a um microscópio para ver se aquela célula, assim, qual é a margem que a gente tem que tirar para ver se já está na margem de segurança. Só que não tinha mais ninguém disponível, né? 23 de dezembro, 10 da manhã, né? Enfim, então, olha só que coisa interessante. Eu precisei assinar na clínica eutanásia dela, porque a gente não sabia o que a gente ia encontrar. Então, não é assim, a gente te liga quando terminar, não, a gente te liga para falar se ela viveu ou não. E quando a clínica me ligou, eu morava sozinha na época, eu e meus bichos, né? Quando a clínica me ligou, eu atendi o telefone e desmaiei. Sem eu escutar ninguém falar, eu caí no meio do quarto. Verdade, Lívia, verdade. E eu caí no meio do quarto, aí eu escutava assim, alô, alô, né? Por quê, Lívia? Porque a gente não sabia o que a gente ia achar, né? Porque a gente não tinha... É assim, a gente não tinha recurso pela época do ano. Só que eu também não podia esperar, tipo, 10 de janeiro, porque aquele tumor, gente, ele só crescia, né? Tava uma couve-flor, detalhe, ela tinha feito uma cirurgia 60 dias antes. Acho que ela tinha 15 anos, né? Então, né, o que eu falei para o veterinário? Que ele ficou pensando, ele falou, nossa, eu falei o seguinte, caso ela vá a óbito nesta mesa, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Porque ela e a outra eram praticamente um e carne, né? Eu tinha duas salsichas, um e carne. Eu quero trazer a outra aqui, para que ela constate esse óbito. Eu quero que ela constate por ela, porque ela vai começar a gritar em casa. Ela não vive sem a outra. Ela não vive. Não é? Elas foram adotadas juntas. Né? Então, gente, a cachorrinha, na época, estou falando de 2015, né? Como eu falei, foi acho que Natal de 2015. Ela não conseguia ficar sozinha. Então, como era Natal, tudo, eu lembro que eu levei essa cachorrinha comigo para passar Natal em casa de parente, né? Eu estava trabalhando
foi uma loucura, porque assim, ela não ficava só, ela ficava só a chorar. Então, ela vai ter que constatar esse óbito. Detalhe, tá? A outra cachorra viveu mais do que ela. Viveu 2, essa que operou, viveu 2 anos e essa que chorava faleceu antes. Enfim. E ela viveu mais 2 anos também. Gente, tudo que vem para mim, por isso que eu falo que vocês que tem aí, que tem cliente aqui, que fez consultoria, tem um monte de cliente aqui. Olha, gente, eu vou falar uma coisa séria aqui. A Estefânia, que é jornalista, ela pode até fazer uma reportagem sensacionalista comigo. Eu engano até a morte. Porque tudo que vem comigo dura, gente. Todos os bichos que eu cuido dura. Então, vem com a Val, que é sucesso. Se eu conseguir levar ela, então ela viveu. Ela viveu, Lívia, mais 2 anos. A outra que chorava morreu antes. Deus é sábio, né? Verdade, Estefânia. Vamos fazer uma reportagem sensacionalista. Até a morte a gente engana. Então, veja vocês, o veterinário ficou pasmo, né? Com essa, nossa, eu não tinha pensado nisso. Falei, sim, porque ela tem que saber que a outra foi. Como é que ela vai viver? Não vai. E ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Falei, mas eu pensei. Né? E o que eu pedi para eles na cirurgia? Né? Aí uma outra história, né? Um outro comentário. O que eu pedi para eles? Se possível, para que não removesse a orelha. Por quê? Porque é comunicador social, né? Orelha e cauda de cachorro é comunicador. E eles não removeram, eles tiraram só um pedacinho assim aqui de baixo, mas a orelha ficou lá. É verdade, gente, que ela ficou melhor do que todos nós juntos, tá? Então, é verdade. Eu achei que fosse morrer, aquela coisa Natal, né? Enfim, tá. E, gente, eu vou contar uma coisa aqui para vocês que eu não deveria, porque tá gravando, tá? Eu fiquei tão feliz que a cachorra viveu, mas tão feliz que a cachorra viveu. Tomei todas no Natal. Fiquei virada no Natal. Fui lá buscar ela no dia seguinte, feliz da vida. Laís, Val, mas eles entendem que o outro foi quando vem o corpo falecido? Então, eu acredito que sim, Laís, pela questão do cheiro, né? Pela questão do cheiro, pela questão de não se mexer. Então, pela questão de saber que ali, assim, né, organicamente você não tem mais nada mesmo. Val, mas será que não é mais chocante? Eu não sei o que é pior, Laís, na verdade. O animal, ele constatar aquilo. Olha lá, sabem sim, exatamente, Cris. Se ele constatar aquilo ou se ele ficar na dúvida, o que aconteceu? Eu não vejo mais ele aqui, o que aconteceu? Né? Claro que essa conduta, gente, a gente não vai conseguir fazer em todos os lugares, de todas as formas. Então, então, Val, você está dizendo para todas as vezes a gente levar o outro. Às vezes não dá para a gente fazer, por questão da clínica, por questão de doença infecto-contagiosa, né? A gente tem que evitar levar os animais em clínica, mas assim, eu estou contando uma situação para vocês muito específica, né? Mas é o que a Cris falou, sim, até quando um está doente, por conta, né, desses cheiros todos que a gente não sente, mas eles sentem, né? Enfim, e ela voltou para casa, né? E aí era um terror, porque assim, a operada era ela e todo mundo estava com colar elisabetano, né? Que não tinha jeito, menos os gatos, né? Estavam com colar. Porque elas eram pequenas e uma entrava dentro do colar da outra, e eu ficava enlouquecida, né, gente? Estava enlouquecida, eu vou enlouquecer aqui. Enfim, e acabou dando tudo certo, ela ficou ótima, né? Então, gente, outra coisa que a gente vai fazer com o animal que a gente faz com a gente mesmo, o Rescue Remedy, o floral. A gente pode usar tanto aqui, a gente pode usar antes de acontecer. Então, por exemplo, ai, nossa, eu sei que a cachorrinha ela vai lá para a cirurgia, meu Deus do céu, ela vai, não vai, morre, não morre. Toma floral, gente. E dá floral para o povo que está em casa. O Rescue Remedy, gente, eu falo que ele precisa ser parte da farmacinha da sua casa, onde você guarda lá, como é que chama lá, água oxigenada, algodão, gás, tá lá o Rescue Remedy, tá? Isso é importante. Vamos aqui, cadê, ó? Tati, Castanha até hoje não entende, aí, ó, porque o irmão não voltou. Gente, era a coisa mais linda lá da Tati, era caju e castanha, olha. Ele me chora à noite, fica na porta, olha, esperando até hoje.
se tivesse essa possibilidade, talvez hoje ele estivesse melhor. E a gente não tem como saber, né, Tati, na verdade? A gente não tem muito como saber, né, o que vai acontecer. Porque eu tinha medo também, porque essa outra, né, essa outra cachorrinha que não tinha feito operação, nada, ela era muito assim, de chorar, de sentir e tal, então eu não sabia o que seria melhor também, né? A gente faz o que está no nosso coração também, né? Então, por isso que eu falo para a gente não se culpar. Era o que a gente sabia fazer na época. Eu estou falando do ano de 2015. Mas, Val, você faria hoje de novo, 2023, dessa forma? Eu acho. Eu acho. Tá? Repostando pragmatismo. Quanto tempo leva para sair do ambiente? Como assim, Cris? Para eu responder aqui, para eu ajudar. Vai escrevendo aqui que eu vou falando. Quanto tempo leva? Ah, o ambiente, o cheiro. Ai, gente, algumas semanas aí, né? Alguns dias, algumas semanas, porque aquele que foi embora, ele acaba não se esfregando mais em nada, né? Não tem muito aquele cheiro, então aquilo acaba já indo embora, né? Tá? Já indo embora. Vanessa fez aqui agora, gente, a pergunta do milhão. Val, uma nova adoção, um novo pet, pode ser benéfico para o pet que ficou? Eu vou falar as experiências que eu tenho nos atendimentos que eu faço. Em 90% dos casos, não. Não adianta. Eu vou dar um exemplo aqui, Ivan, muito grosseiro, tá? Mas às vezes é mais ou menos assim. Olha, eu fiquei viúva, tá aqui um outro cara para você dormir com ele, tá? Eu quero ele, né? Que nem às vezes eu falava aqui em casa, né? O meu namorado falava, vai, pega um cachorro, pega. Eu falei, não, eu quero o Dingo. Eu não quero outro cachorro, eu quero o Jingle Bell, eu quero Jingle Bell, eu quero que ele volta aqui, ou ele. É mais ou menos a mesma coisa. Mas em alguns casos, como eu falo, não é ciência exata, né? Mas em alguns casos, Van, deu certo, mas não é a maioria, sabe? De falar, vamos tentar, né? Trazer outro. Tem casos que a gente acaba fazendo o quê? Meio que uma adaptação de novo, sabe? Tem que fazer todo um processo. Então, assim, não é orgânico, né? Tá? Não é orgânico. Então, assim, é mais delicado. A Cris, ó, adotei outros dois em 2018, quando os dois faleceram em 2017. Ah lá, para fazer companhia para a gatinha que ficou lá, foi só estresse. Não dá certo, gente. Só que alguns casos, como eu falo, a minoria dá, mas não como eu falo, vai, a cada 10 é um. É muito raro, assim, sabe? Ah lá, Ariel, Val, você sabe se é diferente para animais que são gregários obrigatórios, tipo cão, coelho? Eu acredito, Ariel, que deve ser um processo mais dolorido. Sim, eu acredito que sim. Deve ser um processo mais dolorido, sim. Tá? E infelizmente, né, gente, no geral, assim, a gente tem muito pouca informação sobre luto. Muito pouca informação, né, assim, sobre luto pet, né, quanto tempo leva e tal. Então, o que a gente sabe, sim, tem animal, gato, né, vamos falar especificamente de gato, que entra em lipidose, que para de comer, que para de brincar, que fica apático. E aí a gente pega um gregário obrigatório, cachorro, coelho. Eu acredito que sim. Eu acredito piamente que sim. Né? Porque existe uma relação ali social, não que o gato não tenha, né? Mas maior. Em casa não teve nos gatos, né? Como eu falei, infelizmente, meu gato, morreu, ótimo. Ah, ótimo, um a menos. Ele teve esse comportamento, né? Mas eu acredito que sim, né? Por exemplo, falando dos meus cães ainda, quando elas faleceram, o Jingle Bell, porque o Jingle Bell foi ficando, né? O Jingle Bell, ele está aqui desde a época do descobrimento do Brasil, então ele foi vendo todo mundo morrer. O que aconteceu? Ele começava, cada vez que alguém morria, ele perdia pelo. Ele não parava de comer, ele não parava de beber, tá, mas ele perdia pelo. E tinha falhas de pelo, assim. Né? Então, sim.
Qual a idade dele? Então, ele foi, Lívia, com 18 anos, mas ele era do tamanho de um border collie. Porque geralmente esses cães, né, que duram muito, é tipo poodle, cachorro miniatura. Então, você vê um cachorro de 20 quilos durando 18 anos, é uma coisa meio, entendeu? Né? Meio... Por isso que eu falei, vamos enganar a morte aqui. Ah, então ele faleceu com 18 anos. E foi aquele óbito, gente, que eu não sei o que é pior, né? Que é aquele óbito que você percebe que o animal ele vai indo devagar por conta da idade, né? Então ele já não anda mais, ele já não tem estrutura muscular, ele tem perda muscular, o dente já não é a mesma coisa, aí já não levanta mais. Então é aquele gradual, que você vê que todo dia ele está indo um pouquinho. O que é que você vai fazer? Tomar floral. Porque você sabe que aquilo, a gente já entra nas fases do luto, aí. Você já entra na barganha aí, na culpa aí, no choque aí. Entendeu? Aí. Né? Então, é complicado, gente. Então, a gente fazia nesse monte de... Quem é mais antigo aqui, que já me conhece há mais tempo, era uma farra, né, no Instagram, porque eu falava dele, né, que ele tinha 500 anos, e quando ele fez 18 anos, a gente fez um monte de montagem, né? A gente falou que ele foi com a Laika para o espaço, fizeram montagem dele na Inquisição, né, imagem dele na caravela portuguesa, o pessoal zoava o barraco total, né? Mas ele estava já bem... Por isso que eu não peguei nenhum bicho, gente. Vocês acham que eu tô como? Ah, tá plena, tô em óbito. Tô em óbito, tô em luto. Muito melhor. Eu não tenho mais o choque, não tenho mais a culpa, mas vem aquela onda do mar, né? De vez em quando, assim. Ah, meu Deus, vem aquela onda do mar, né? Ah, ele gostava desse frango. Tem umas coisas assim, não tem? Nossa, ah, se o Dingo tivesse aqui, nossa, ele ia fazer isso, 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 isso. Isso existe, gente, né? Isso existe. E não tem como, eu vou superar o luto, não vou mais pensar nisso. Não sei se, quando que ele partiu, olha isso, Lívia, 24 de junho de 2021, no dia de São João. E o pior, gente, é que eu sei a data de todo mundo, né? Até hoje eu sei quando todo mundo foi. Meu gato foi 11 de outubro de 2017. E não deu ainda para pegar outro, gente. Né? Claro que hoje o sentimento é diferente, a intensidade é diferente, mas tem coisa que eu lembro, né? Atum, meu gato comia atum de vez em quando. Nossa, se ele tivesse aqui, eu já ia separar uma colherzinha para ele. Isso existe, gente. E vai, não tem como, né? Eu não sei se essa pessoa está aqui, mas teve uma pessoa que escreveu para mim no Instagram o seguinte, eu achei muito interessante esse comentário, quero trazer aqui. A pessoa falou assim, ai, eu até estou em luto, mas eu procuro não pensar. Tem os dois lados da moeda aí. Uma coisa é você se martirizar. Tudo bem que tem um tempo de você fazer isso. Mas outra coisa é você fugir do sentimento. Não pode fugir. Não pode fugir, você tem que viver ele. Eu procuro não pensar. Val, tá, mas e se eu fugir? Você vai ficar vivendo aquilo muito mais tempo do que o necessário. Ah, então, Lívia, o persa que faleceu em 2017, que era o meu machinho, ele faleceu de parada cardiorrespiratória. A gente não tinha controle do HCM no persa nessa época ainda. A fêmea, ela faleceu no dia 9 de abril de 2009. 2009, e eu não esqueço dela. Olha aí.
E as meninas, uma foi no dia 20 de maio de 2016, e a outra, 2017, e a outra foi em 16 de outubro de 2017. É isso? 2017, 2016. É, porque foi maio, outubro e outubro. É isso. E tá até hoje, gente. Com intensidade diferente, com pensamentos diferentes, a gente não chora mais, mas tá lá. Tá lá. Né? Então, vejam, eu estou falando aqui, Lívia, de óbitos de mais de 5, 6 anos. E aí morreu, aí, que nem a Cris morreu, o gato em janeiro, aí vira lá, sei lá, a vizinha para nossa, mas faz tempo. Eu estou lembrando do bicho até agora, faz 200 anos. Tá? E aí, gente, vamos voltar aqui. Vai observar o animal que ficou. Se observar também. Vocês podem administrar Floral Rescue antes, por exemplo, eu sei que vai acontecer. Começa a tomar antes, dá floral para o povo antes. Qual é a contraindicação? Nenhuma. Só que não adianta você tomar 500 anos seguidos, né? Lívia, sim, olha aí, vai ser uma longa caminhada. Exatamente, parece que foi ontem. Gente, você está ali, sei lá, você está cozinhando, você está fazendo um arroz. Vem a cena do bicho na tua cabeça. A gente não controla isso. A gente não controla. Tá? Aquilo vem, assim, pum, aquilo pipoca na sua cabeça, do nada. Você não está pensando, você está num dia pleno, você começou ali. Daqui a pouco você vou botar aqui a água no arroz. Aqui, plim. É assim que acontece, gente. Você vai lutar contra isso? Não, não vai. Você vai viver. Ai, Val, eu botei água no arroz, me deu uma vontade de chorar. Você vai chorar. Claro que você vai chorar. Porque se você não chorar, você vai chorar 10, 15, 20 anos por aquilo ali. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Agora chegou a psicanalista. Tudo que vocês não vivem na vida, não só com relação a luto, tudo que vocês não vivem, uma hora você vai ter que viver. Existe um trabalho dentro da psicologia que eu acho muito interessante, chamado análise dos setênios. Então, você analisa a vida, né? Eu já fiz isso como paciente e como psicanalista, de 7 em 7 anos, mais ou menos. Então, do 0 aos 7, dos 7 aos 14, dos 14 aos 21, dos 21 aos 28, 28 e assim por diante. O que eu tenho, gente? Eu tenho um setênio trocado. O que é isso? Eu fiz a parte que eu deveria ter vivido dos 7 aos 14, eu não vivi. Eu quis viver essa fase com 34 anos. Porque eu não vivi aquilo naquela fase. Eu não fui para balada, eu não zoei tudo. Uma hora, mas eu não quero. Uma hora você vai ter que viver aquilo. Você vai ter que viver aquilo. E você querer viver uma fase de adolescente com 34 anos não é uma coisa agradável. Eu tive que passar por isso, porque eu não vivi as coisas mais ou menos padrão que você tem naquela fase. Então, assim, por isso que a gente tem que viver o que a gente tem que viver no momento que a gente tem que viver. Não só com relação a luto, com relação a tudo. Porque a vida vai trazer de volta. Em algum momento a vida vai trazer de volta. Tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Não, como eu falo, acho que o recado hoje, eu quero abrir para vocês falarem agora. O recado que eu quero passar para vocês, assim, o coração da coisa toda é: luto se supera? Não, luto se vive. Quando você vive o luto, organicamente ele vai se dissolvendo na sua cabeça, no seu sentimento, na sua mente. O que você pode fazer também? Dentro aqui da religiosidade de cada um, não importa se você tem religião, é espiritualista, se você é ateu, você também pode fazer coisas dentro da sua crença. Isso é muito importante. Ai, Val, eu vou acender um incenso, se faz sentido para você. Val, eu vou enterrar o cachorro no cemitério. Faça. Só que, pelo amor de Deus, gente, importante, tá? Agora vem a bióloga de volta.
Cuidado, gente, com sepultamentos caseiros, porque a gente tem a questão de contaminação de solo. Então, eu sugiro que vocês ou cremem ou procurem locais, que a gente tem no Brasil inteiro, né? Locais para vocês fazerem esse sepultamento de uma forma ética com relação ao solo, tá? Então, eu não recomendo. Ah, mas eu tenho um sítio, tal. Tomem muito cuidado com relação a isso, né? Por conta de contaminação de solo, a gente tem né, todo um preparo para a gente poder fazer esse sepultamento aí, então não recomendo, tá? Então, mas vivam isso, né? Vivam isso. Quero falar com vocês, já quero abrir um pouquinho para a Cris. Deixa eu ver se a Cris, você consegue abrir microfone? Como é que tá aí? Eu não lembro se eu abri o microfone do povo. Eu? Pronto, pronto, isso. Vamos lá, Cris. Vamos nós. Eu tive que colocar um fone. Vamos lá. Deu aí? Deu, né? Bom, tô ouvindo, né? Isso, certinho. Dá um alôzinho aí, que eu já vou passar para o pessoal hoje, tem bastante, quero ouvir o povo hoje. Mas diga, Cris. Tá, posso destrinchar. Assim, fiz o curso de Cat Sitter, né? E em janeiro... Só uma coisa aqui, Oi? Cris. Só uma coisa aqui que eu esqueci de falar. Vocês acham interessante agora eu parar de gravar? Eu pensei nisso agora. Acho que... Eu vou parar de gravar. Acho que sim, porque cada um vai contar os seus eu casos, acho interessante parar de gravar, tá? Ó,